Nós certamente percorremos um longo caminho. Olá a todos, eu sou o Fernando e bem-vindo ao Watimojo. Hoje nós contaremos as nossas escolhas para o top 20 das maiores descobertas científicas da década. I'm serious, fellas. You're lucky to be alive after a blast like that. What blast? Isso significa que estamos olhando para as descobertas, invenções, conquistas e descobertas mais inovadoras, inspiradoras e notáveis em vários campos da ciência, de 2010 a 2019. Tudo bem, vamos à lista. 20. A primeira imagem de um buraco negro. O espaço inspira criatividade e cientistas, mas muitas das coisas maravilhosas e estranhas que compõem o universo, os buracos negros estão sem dúvida entre os mais cativantes. E em 2019, após um século de teorias apontando para a existência deles, um buraco negro foi finalmente capturado pela câmera. O Event Horizon Telescope, um colaborador internacional feito por 8 radiotelescópios ao redor do mundo, descobriu um buraco negro maior que o nosso próprio sistema solar no coração da galáxia Messier 87, a mais de 50 milhões de anos-luz de distância. Esta imagem é o resultado final de mais de uma década de esforços, e é uma conquista que muitos acreditavam ser impossível, mesmo dentro da comunidade científica. 19. Empurrando os limites de reprodução. Embora a ciência reprodutiva possa ser uma área de pesquisa muito controversa, existem também muitos potenciais benefícios para um grande conhecimento. Em 2016, uma criança foi concebida não somente por 2 adultos, mas por 3. O esperma veio de um homem, enquanto o núcleo de um óvulo e um outro óvulo eram de 2 mulheres diferentes. O objetivo? Para contornar o distúrbio neurológico da mãe, chamado de Síndrome de Laic, que ceifou a vida de seus 2 filhos anteriores. Em outros lugares, os cientistas fundamentaram a criação do esperma e dos óvulos humanos a partir de nada além de sangue e células da pele. Em 2019, ocorreu a clonagem bem-sucedida de macacos, usando o método Dolly. 18. Progresso em direção aos cérebros artificiais. Há muito tempo apareceram em obras de ficção científica, mas que em breve poderão se tornar realidade. Em 2014, a IBM lançou o TrueNerve, um chip de computador composto por 4.096 núcleos de processador que simulam o cérebro humano para codificar e gerenciar informações. Embora seja apenas um trampolim, o TrueNerve já possui aplicativos em potencial no mundo real, com progresso na previsão de ataques. Em 2016, a IBM mais uma vez se superou ao revelar os neurônios artificiais da mudança de fase e a empresa não mostra sinais de desaceleração. O desenvolvimento de um supercondutor apareceu em 2018 e funciona essencialmente como uma sinapse artificial, nos aproximando para um próximo passo da criação de algumas formas de cérebros artificiais. 17. Manipulação de memória em roedores. Nos filmes e na televisão, os personagens sempre têm as suas memórias apagadas ou reescritas com um simples clique de um botão. Felizmente, isso parece impossível, e é provável que permaneça assim por algum tempo. No entanto, em 2014, foi anunciado que 2 cientistas implantaram com sucesso uma memória em um rato. A memória em questão recebe um choque elétrico ao navegar em uma caixa específica. Embora falsa, era claramente traumatizante para o rato, e ele reagiu com medo, apesar de nunca ter vivido a experiência mencionada acima. But the moment we turn on laser, like you see now, all of a sudden the mouse enters this freezing mode. It stays at here and try not to move. Essa descoberta pode gerar todo tipo de travessuras de ficção científica. Isso pode ter implicações importantes no tratamento de estresse pós-traumático, além de condições como a de Alzheimer. 16. Avanços interestelares. Embora essa década esteja em falta novamente em termos de voos espaciais tripulados, além da Estação Espacial Internacional, ainda assim ampliou bastante os nossos horizontes espaciais de uma forma muito grande. Em 2012, a Voyager 1 atravessou a heliosfera para fornecer dados sem precedentes. Isso foi seguido pela Voyager 2 em 2018 e tiveram seus instrumentos intactos ao atravessar a heliopausa, o perímetro externo da heliosfera. Isso deu aos cientistas ainda mais o que considerar quando se trata de campos magnéticos, plasmas e ventos solares. Percorrendo o nosso sistema solar, apelidado de Oumuamua. 15. Auto-organização de robôs. A revolta das máquinas está próxima? Deixando todas as brincadeiras de lado, a robótica e a inteligência artificial são 2 campos mais empolgantes de estudo atual. E é provável que ambos mudem fundamentalmente o mundo, o qual conhecemos nas próximas décadas. Os pesquisadores de Harvard abriram novos caminhos com um exame de mais de 1.000 minúsculos robôs capazes de trabalharem juntos para obterem vários formatos quando solicitado. Este aplicativo atual pode ser modesto, mas é um desenho técnico e uma prova de conceito que promete grandes coisas no futuro. Com mais robôs avançados, esse modelo pode ser aplicado a qualquer coisa, desde sistemas de resposta a emergências e carros autônomos,
Há até grandes esforços de limpeza ambiental. 14. Nova terapia genética direcionada. Ao redor do mundo, e neste exato momento, inúmeros cientistas trabalham arduamente tentando encontrar soluções para várias doenças e condições que nos atormentam como espécie. As curas estão um pouco distantes e difíceis, mas em 2017, a Food and Drug Administration, que é uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, aprovou algo verdadeiramente milagroso, um tratamento para a cegueira hereditária, conhecida como amaurose congênita. A maioria dos pacientes apresentaram melhorias notáveis. 13. Descobertas de animais. Como a década passada tem nos lembrado, embora o espaço seja inegavelmente cativante, ainda temos muito que aprender sobre os coabitantes do nosso planeta. Na última década, vimos a descoberta de muitas coisas, desde um caranguejo roxo brilhante até um microcamaleão. E em 2013, conhecemos o olinguito, o primeiro mamífero carnívoro recém-descoberto no hemisfério ocidental em aproximadamente 35 anos. Em 2015, a biofluorescência foi observada em tartarugas marinhas, tornando-as o primeiro réptil conhecido com bioluminescência. Talvez o mais fascinante, no entanto, tenha sido a revelação em 2019, em que os porcos verrugos Visayan, mais especificamente, eles pegam pedaços de casca de árvores ou palitos e os usam para cavar ninhos para eles mesmos. Que legal, né? 12. DNA sintético. O DNA governa praticamente toda a nossa vida. Pense nisso como uma receita ou modelo para todos os seres vivos. Embora tenhamos ficado obcecados com o DNA por décadas, a última década viu a comunidade científica avançar sem precedentes em todas as coisas relacionadas ao DNA. E com a criação do DNA sintético, essa pesquisa ficou muito mais emocionante. O DNA consiste naturalmente em 4 moléculas classificadas como A, G, C e T, mas em 2017, um estudo mostrou que era possível introduzir 4 novas letras para criar o DNA com 8 letras, que foram denominados Hashimoji DNA. Em resumo, a ciência adicionou novos componentes à mistura. Isso prova que a vida pode funcionar além das 4 bases que ocorrem naturalmente na Terra, abrindo as portas para grandes discussões sobre a natureza da vida. 11. Ventre externo. Muito tempo, dinheiro e energia são investidos em pesquisas que buscam a longevidade para as nossas vidas ou melhorar a saúde humana. Mas nesta década, também houve um grande esforço para desenvolver alternativas viáveis nas partes do corpo, substituindo-os por partes artificiais. O osso da tíbia, impresso em 3D, foi implantado cirurgicamente com sucesso em um paciente em 2017. E os órgãos não estão muito longe de serem implantados também. Uma das tecnologias artificiais mais atraentes que foram desenvolvidas na última década foi o útero artificial. Em 2017, os pesquisadores conseguiram desenvolver uma ovelha com sucesso em um saco biológico. 10. Descobrindo os blocos de construção além da Terra. Para a grande decepção dos admiradores de alienígenas, mais uma década se passou sem a descoberta de vida inteligente de extraterrestres. Seja como for, várias descobertas fora do planeta forneceram amplas causas de esperança. Foi constatado que o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, visto pela sonda Rosetta da Agência Espacial Europeia, possui os elementos essenciais da vida, incluindo os aminoácidos. Isso causou muita especulação sobre as origens da vida na Terra, e esse material inicial e crucial pode ter se originado em outros lugares. A NASA confirmou a presença de compostos orgânicos nos vapores de água da Lua de Saturno, e o Encélado, que reforçou ainda mais a hipótese de que a vida poderia existir abaixo da crosta gelada do planeta no oceano líquido abaixo. 9. A ascensão da inteligência artificial. Certa vez, não muito tempo atrás, falamos em inteligência artificial como se fosse um conceito ilimitado a um futuro distante e obras de ficção científica. Mas na realidade, nós já vivemos a era da inteligência artificial. Em 2016, o programa de inteligência artificial AlphaGo, que faz parte da empresa DeepMind, venceu o campeão mundial do jogo Go em 4 de 5 partidas. Essa é a prova do potencial real de aprendizado de um computador, sem mencionar o poder superior de processamento da inteligência artificial em comparação com o cérebro humano. Watson, what is Sauron? Sauron is right and... Na última década, vários programas de inteligência artificial venceram alguns dos melhores jogadores do mundo, incluindo o poker, Jeopardy e até o StarCraft 2. 8. Combate a doenças graves. Existem poucos vírus mais abomináveis do que o Ebola. Quando há um surto, os efeitos são mortais e devastadores, especialmente quando a população local tem acesso inadequado ao tratamento médico. Em 2015, no entanto, um teste de uma vacina teve um enorme sucesso. Em 2019, a vacina foi oficialmente aprovada na Europa pela American Food and Drug Administration, logo após o processo em meados de dezembro do mesmo ano.
A vacina contra o ebola não foi a única descoberta desse tipo. Vimos também o lançamento de uma vacina contra a malária, que teve um bom desempenho em aplicações de teste, além de grandes melhorias na prevenção e tratamento do HIV na América e no mundo. 7. Ciência dos foguetes. A NASA recebe muitas críticas por não realizar mais missões tripuladas no espaço, mas a realidade é simples, os números não se contabilizam, bem, pelo menos não com a tecnologia atual. O custo de se enviar as pessoas para o espaço e levá-las para casa com segurança é astronômico. A SpaceX, no entanto, desenvolveu foguetes reutilizáveis, que, com sorte, tornarão as viagens espaciais muito mais acessíveis para a próxima década. Em dezembro de 2015, após algumas tentativas fracassadas, a SpaceX alcançou seu objetivo ao aterrissar com sucesso a nave na posição vertical. Em 2017, eles lançaram um outro marco ao reutilizar um foguete de classe orbital e com o lançamento da nave Crew Dragon em 2019, devem se tornar realidade mais cedo ou mais tarde. 6. Encontro com algumas das obras mais antigas do mundo. Esses desenhos em cavernas podem não estabelecer novos padrões para o realismo, mas quando você considerar a idade deles, eles realmente serão surpreendentes. Foram descobertas nas cavernas de Maros, na ilha da Indonésia de Sulawesi, décadas atrás, essas obras de arte antiga, tendo sido produzidas há quase 40 mil anos. E agora podem ser consideradas como uma das mais antigas obras de arte conhecidas e encontradas em qualquer lugar da Terra. Muitas das imagens foram desgastadas com o passar do tempo, mas os contornos ásperos das mãos e das ilustrações de animais permanecem. Em termos de idade, eles competem apenas com as pinturas das cavernas de Chauvet, descobertas em 1994. 5. Preenchendo a árvore genealógica humana. A teoria da evolução obteve uma série de grandes vitórias nos últimos 10 anos. A década em que começou foi em 2010, com a descoberta de Australopithecus sediba, uma espécie de hominídeo recém-descoberta que viveu há 2 milhões de anos atrás. Nesse mesmo ano, o DNA foi extraído de um minúsculo osso mindinho que revelou o genoma de uma espécie inteiramente nova de parentes humanos antigos, os denisovanos. Assim como os neandertais são vistos como os primos dos ancestrais diretos dos humanos, os denisovanos são uma espécie distinta que foi extinta. Ao longo das décadas, várias outras espécies humanas foram descobertas, incluindo o Homo naledi e o Homo luzonensis. 4. O início da era CRISPR. Como foi discutido anteriormente, esta década foi especialmente emocionante para qualquer pessoa interessada em DNA. Os pesquisadores não apenas conseguiram criar o material sintético, mas também o sistema CRISPR-Cas9, uma ferramenta que pode ser efetivamente usada para editar o DNA. Estamos apenas começando a explorar possíveis aplicativos, mas, em teoria, há muitos para contar. Em 2018, 2 gêmeos na China foram geneticamente modificados de forma ilegal e antiética, assim como seus embriões para tentar torná-los imunes ao HIV. Mas as possibilidades incluem a resistência a doenças, espécies extintas de engenharia, cura para várias doenças genéticas e capacidade de criar culturas mais duradouras. O CRISPR está sendo anunciado como a chave para dominar o destino genético da humanidade. 3. Kepler 452b. Nossa busca por vida além do planeta Terra tomaram diversas formas, mas sem dúvida a abordagem mais promissora foi a identificação de planetas potencialmente habitáveis, aqueles com características semelhantes à Terra que teoricamente poderiam ter originado vida inteligente. Ao longo da década, encontramos milhares de novos exoplanetas, além do nosso sistema solar. Mas, sem dúvida, o mais emocionante é o Kepler 452b, que é o mais próximo de um gêmeo da Terra descoberto até hoje. Foi dito que, se pudéssemos alcançá-lo, o que é improvável, pois estamos separados por 1.400 anos-luz, a vida seria possível. Os colonos que viverão lá experimentarão notáveis mudanças fisiológicas ao longo do tempo, incluindo mudanças na força óssea. 2. Detectando as primeiras ondas gravitacionais. Assim como os buracos negros, as ondas gravitacionais têm sido objeto de muitas teorias que foram datadas há mais de um século. Mas foi apenas em 2015 que sua existência foi finalmente confirmada. As ondas gravitacionais são ondulações causadas pelo movimento de objetos com massa o suficiente no espaço. E é exatamente isso que os observatórios LIGO e Virgo na América e na Europa foram capazes de observar diretamente pela primeira vez após o que foi identificado como a colisão distante de 2 buracos negros. O que isso significa? Bem, para começar, é a confirmação há muito tempo esperada de um elemento de teoria da relatividade de Einstein, que até o próprio Einstein duvidava. Mais importante, porém, é que as ondas gravitacionais são uma força mensurável que nos permitem explorar e entender as profundidades de espaço anteriormente imensuráveis.
Antes de continuarmos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado sobre os vídeos mais recentes. Você tem a opção de ser notificado sobre vídeos ocasionais ou todos eles. Se você estiver em seu celular, verifique as suas configurações e ative as notificações. 1. Rastreando o bóson de Higgs. Assim como introduzimos anteriormente, há algo especialmente satisfatório em uma descoberta científica que há muito tempo está sendo feita. Teoricamente, foi previsto pela primeira vez por Peter Higgs e François Englert em 1964 o bóson de Higgs, também conhecido como a partícula de Deus. Foi finalmente comprovado cientificamente em 2012 usando o Grande Colisor de Hadrons no CERN, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. E com a identificação bem-sucedida dessa partícula subatômica, a comunidade científica teve uma imagem muito mais clara e definida da realidade como a conhecemos, uma confirmação da razão da matéria ter essa massa. No caso do modelo padrão da física de partículas, o bóson de Higgs era a peça que faltava, agora e para as próximas décadas de descobertas. Lembra que todos pareciam o Y2K no Grande Colisor de Hadrons, pensando que isso iria exterminar o universo ou algo assim? De qualquer forma, qual você acha que é a conquista científica recente mais significativa? Ou melhor ainda, o que você espera que aconteça nos próximos 10 anos? Deixe a gente saber nos comentários abaixo. E também não deixe de curtir e se inscrever no canal.